Leitura da Bíblia na ordem sequencial por Neuza Baldini. Você estará ouvindo agora a leitura do dia 9 de outubro. Estaremos gravando o livro do profeta Abacuque. O livro do profeta Abacuque tem 3 capítulos e 56 versículos. Então, vamos ouvir o capítulo número 1 do livro de Abacuque. A iniquidade de Judá e seu castigo pelas mãos dos caldeus, a intercessão do profeta. O peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor? Clamarei eu e tu não me escutarás. Gritarei, violência, e não salvarás? Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite e contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Vede entre as nações e olhai, e maravilhai-vos, e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando vos for contada. Porque eis que suscito os caldeus, nação amarga e apressada, que marcha sobre a largura da terra, para possuir moradas não suas. Horrível e terrível é, dela mesma sairá o seu juízo e a sua grandeza. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos e mais perspicazes do que os lobos à tarde. Os seus cavaleiros espalham-se por toda parte. Sim, os seus cavaleiros virão de longe, voarão como águias que se apressam à comida. Eles todos virão com violência. O seu rosto buscará o oriente, e eles congregarão os cativos como areia. E escarnecerão dos reis e dos príncipes farão zombarias. Eles se rirão de todas as fortalezas, porque, amontoando terra, as tomarão. Então passarão como um vento, e pisarão e se farão culpados, atribuindo este poder ao seu Deus, ao Deus minúsculo. Não és tu, desde sempre, ó Senhor, meu Deus, meu Santo? Nós não morreremos. Ó Senhor, para juízo o puseste, e tu, ó rocha, o fundaste para castigar. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a vexação não podes contemplar. Por que, pois, olhas para os que procedem aleivosamente e te calas, quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele? E faria os homens como os peixes do mar, como os répteis, que não tem quem os governe? Ele a todos levanta com anzol, e apanha-os com a sua rede, e os ajunta na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija. Por isso sacrifica a sua rede e queima incenso a sua draga, porque com elas se engordou a sua porção e se engrossou a sua comida. Porventura, por isso, esvaziará a sua rede e não deixaria de matar os povos continuamente? Capítulo 2. Os caldeus serão castigados a seu turno. Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei, para ver o que fala comigo e o que eu responderei quando eu for arguído.
Então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma se incha, e não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. Tanto mais que, por ser dado ao vinho, é desleal. Um homem soberbo que não se contém, que alarga como o sepulcro o seu desejo e, como a morte, que não se farta, ajunta a si todas as nações e congrega a si todos os povos. Não levantarão, pois, todos estes contra ele uma parábola e um dito agudo contra ele, dizendo, ai daquele que multiplica o que não é seu, até quando? E daquele que se carrega a si mesmo de dívidas. Não se levantarão de repente os que te hão de morder? E não despertarão os que te hão de abalar? E não lhes servirás tu de despojo? Visto como despojaste muitas nações, todos os mais povos te despojarão a ti por causa do sangue dos homens e da violência para com a terra, a cidade e todos os que habitam nela. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, mas ai daqueles que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr o seu ninho no alto, a fim de se livrar da mão do mal. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecaste contra a tua alma. Porque a pedra clamará da parede, e a trave lhe responderá do madeiramento. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e que funda a cidade com iniquidade. Eis que não vem do Senhor dos Exércitos, eis que não vem do Senhor dos Exércitos que os povos trabalhem para o fogo e os homens se cansem pela vaidade. Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Aleluia. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, tu que lhe chegas o teu odre e o embebedas para ver a sua nudez. Será farto de ignomínia em lugar de honra. Bebe tu também e sê como um incircunciso. O cálice da mão direita do Senhor se voltará sobre ti, e vômito ignominioso cairá sobre a tua glória. Porque a violência cometida contra o Líbano te cobrirá, e a destruição dos animais ferozes os assombrará, por causa do sangue dos homens e da violência para com a terra, a cidade e todos os seus moradores. Que aproveitará a imagem de escultura que esculpiu o seu artífice? E a imagem de fundição que ensina mentira, para que o artífice confie na obra fazendo ídolos mudos. Como Deus condena os ídolos, as imagens, o tempo todo das profecias dos profetas falando o quanto Deus condenava a idolatria e estes ídolos, mas o povo continuava fazendo e adorando. Comentário meu. Ai daquele que diz ao pau, acorda, e a pedra muda, desperta. Pode isso ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no meio dele não há espírito algum.
Interessante, né? Eu fico pensando como é que as pessoas põem a confiança em imagens, em ídolos, que não ouve, não anda, não enxerga, não fala, se cair no chão quebra, se botar no fogo queima, mas o povo idólatra não aceita a gente falar não, pensa que somos nós, mas é a palavra de Deus. Seguindo, mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Amém. Glória a Deus. A oração de Abacuque, capítulo 3. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temã e o santo do monte de Parã. A sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. Aleluia. E o seu resplendor era como a luz. Raios brilhantes saíam da sua mão, e ali estava o esconderijo da sua força. Adiante dele ia a peste, e raios de fogo sob os seus pés. Parou e mediu a terra, olhou e separou as nações, e os montes perpétuos foram esmiuçados, os outeiros eternos se encurvaram, o andar eterno é seu. Vi as tendas de Cusã em aflição, as cortinas da terra de Midian tremiam. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? Contra os ribeiros foi a tua ira, ou contra o mar foi o teu furor, para que andasses montado sobre os teus cavalos, sobre os teus carros de salvação? Descoberto se fez o teu arco, os juramentos feitos às tribos foram uma palavra segura. Tu fendestes a terra com rios. Os montes te viram e tremeram. A inundação das águas passou. Deu o abismo a sua voz, levantou as suas mãos ao alto. O sol e a lua pararam nas suas moradas. Andaram à luz das tuas flechas, ao resplendor do relâmpago da tua lança. Com indignação marchaste pela terra, com ira trilhaste as nações. Tu saíste para livramento do teu povo, para salvamento do teu ungido. Tu feriste a cabeça da casa do ímpio, descobrindo os fundamentos até ao pescoço. Tu abriste com os seus próprios cajados a cabeça dos seus guerreiros. Eles me acometeram tempestuosos para me espalharem. Alegravam-se como se estivessem para devorar o pobre em segredo. Tu, com os teus cavalos, marchaste pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvindo-o eu, o meu ventre se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas, para o cantor mor sobre os meus instrumentos de música. Amém? Você ouviu a leitura
do livro do profeta Abacuque. Nós estamos fazendo a leitura dos profetas menores. Então, eu estou sempre chamando assim a atenção, alertando a todos que estão ouvindo essa leitura a responsabilidade dos profetas no passado de entregarem o recado da parte de Deus, como eles entregavam sem fazer rodeios ou sem tirar ou acrescentar quaisquer palavras. Como eu tenho um pouquinho de tempo, eu estou sempre lendo um pouquinho do resumo de cada profeta, dos menores que eu estou lendo, eu estou conseguindo falar um pouquinho sobre eles. Mas eu tenho dito que em meu site você encontra a biografia dos profetas. Mas eu vou ler aqui alguma coisa sobre o profeta Abacuque. Preste atenção. O autor deste livro identifica-se como o profeta Abacuque. Além disso, não oferece nenhum outro dado acerca da sua pessoa nem de sua família. Seu nome, que significa abraço, não aparece em nenhum outro lugar das Escrituras. A referência de Abacuque ao cantor Mor sobre os meus instrumentos de música sugere que ele pode ter sido um músico levita a serviço do Santo Templo em Jerusalém. Sugere, não está afirmando. Ao contrário de outros profetas, Abacuque não data a sua profecia mediante referências aos reis que foram seus contemporâneos, mas o fato de ficar perplexo com o uso que Deus faz dos babilônios, os caldeus, como instrumento de seu juízo contra Judá, sugere um período em que Babilônia já era uma potência mundial. Portanto, a invasão de Judá era iminente. Nabucodonosor já havia derrotado os egípcios na batalha de Carquemes. O Egito, aliás, foi a última potência a se opor à expansão dos babilônios. Se a descrição do exército babilônico refere-se à marcha babilônica em direção a Carquemes, conforme interpreta-se a data da profecia de Abacuque, seria entre 606 ou 605 a.C., durante os primeiros anos do rei Joaquim de Judá. Isso são suposições, não há afirmação. As consequências da ascensão de Babilônia como potência mundial foram devastadoras. A apóstata Judá, retornando ao Egito, Nabucodonosor invadiu Judá e levou à Babilônia um número considerável de cativos, entre os quais Daniel e seus 3 amigos. As forças babilônicas tornaram a invadir Jerusalém, saqueando-lhe o templo e levando outros 10.000 cativos para a Babilônia, entre os quais o profeta Ezequiel, quando o rei Zedequias intentou livrar Judá do controle babilônico. 11 anos mais tarde, Nabucodonosor, enfurecido, sitiou Jerusalém, incendiou o templo, destruiu totalmente a cidade e deportou para a Babilônia a maioria dos judeus sobreviventes. É provável que Abacuque haja vivido na maior parte deste período onde o juízo divino revelou-se contra Judá. Diferentemente da maioria dos outros profetas, Abacuque não profetiza ao desviada Judá. Escreveu para ajudar o remanescente piedoso a compreender os caminhos de Deus no tocante à sua nação pecaminosa e ao seu castigo iminente. Abacuque, após haver considerado o intrigante problema de os caldeus, uma nação deploravelmente ímpia, serem usados por Deus para tragar o seu povo em juízo, garante aos fiéis que Deus lidará com toda a iniquidade no tempo determinado.
Entre mentes, o justo pela sua fé viverá, e não pelo seu entendimento. Em seguida, o profeta afiança: exultarei no Deus da minha salvação. Os capítulos 1 e 2 registram as perguntas que Abacuque faz em sua perplexidade acerca dos caminhos de Deus, bem como as respostas que o Senhor lhe deu. Após ter visto tanta iniquidade e idolatria em Judá, a primeira pergunta do profeta é: como Deus poderia deixar seu povo rebelde escapar sem o devido castigo? Deus responde, mostrando-lhe que dentro em breve estaria usando os babilônios para castigar Judá. A segunda pergunta de Abacuque segue-se imediatamente: como Deus poderia permitir que uma nação ainda mais ímpia e cruel que Judá castigasse a esta? A isto Deus responde, garantindo ao profeta que o dia da prestação de contas também chegaria para os babilônios. No decurso de todo o livro, Abacuque expressa a sua fé na soberania de Deus e na certeza de que Ele é justo em todos os seus caminhos. A revelação do amor divino aos justos e de seu propósito em destruir a ímpia Babilônia evoca um hino profético de louvor a Deus e reafirma as promessas a respeito da salvação de Sião. 5 aspectos básicos caracterizam a profecia de Abacuque. Ao invés de profetizar a respeito da apóstata Judá, registra em seu diário pessoal suas conversações particulares com Deus e a subsequente revelação profética. Contém pelo menos 3 formas literárias distintas entre si: diálogo entre o profeta e Deus, ais proféticos clássicos e um cântico profético, todas com dicção vigorosa e com metáforas pitorescas. O profeta manifesta 3 características em meio aos tempos adversos. Faz perguntas honestas ao Senhor. Revela fé inabalável na soberania divina e manifesta zelo pelo avivamento. A visão que o profeta tem de Deus no capítulo 3 é uma das mais sublimes da Bíblia e relembra a teofania no Monte Sinai. Outros trechos inesquecíveis em Abacuque são Abacuque 1:5, Abacuque 2:3, 4 e 20 e Abacuque 3:2, 17 a 19. Nenhum profeta do Antigo Testamento fala mais eloquência a respeito da questão da fé que Abacuque. Não somente na sua declaração o justo pela sua fé viverá, como também em seu testemunho pessoal. A declaração de Abacuque de que o justo viverá por sua fé é o texto-chave do Antigo Testamento usado por Paulo em sua teologia da justificação. O apóstolo cita o versículo em Romanos 1:17, bem como em Gálatas 3:11, também em Hebreus 10:37 e 38. Então, além da leitura que você ouviu do profeta Abacuque, dos 3 capítulos do profeta Abacuque, você ainda recebe de bonificação a biografia, um resumo do profeta Abacuque. Deus te abençoe. Obrigada por me ouvir. Estou sempre incentivando você a continuar ouvindo a leitura da Bíblia na ordem sequencial por Neuza Baldini. Um grande abraço. Obrigada por me ouvir e até a próxima, se Deus assim permitir. Amém.